Opa, bem-vindos! Boa noite, Alexandra! Tema autocuidado hoje, aqui nas lives do OK Porto com Ana Antunes, coach responsável pelo OK no Porto. Deixando aqui entrar pessoal, enquanto há esta musiquinha de fundo, vai para... parece música das Arábias, não é? Coraçõezinhos também para ti! Música quase a acabar, prontos para arrancar aqui em mais uma live sobre autocuidado. E pronto, acabou a música, vamos começar aqui então com a nossa live. Enquanto isso vão entrando aqui as pessoas, convidem os vossos amigos, os vossos conhecidos, os vossos contactos aí da vossa rede, também para se juntarem a nós aqui nesta live às segundas-feiras. O tema hoje, como eu disse, é autocuidado. E muitas vezes acontece o quê? Esse é o primeiro grande tema que eu trago aqui para refletir. Porquê? Muitas pessoas acham que autocuidado é egoísmo. O que é que vocês acham aí? Acham que sim? É egoísmo ou não? Porque é que as pessoas acham que é egoísmo, autocuidado? Depois quero trazer também aqui o quê? Já voltei, vou deixar-vos pensar. É egoísmo ou não é egoísmo? Porque é que as pessoas acham que é egoísmo? Depois é que tipos de autocuidado nós podemos ter? Claro que vou trazer aqui alguns, não se exclui aqui, pode ser que existam outros e que tenhas outros, ou que classifiques de uma outra forma. Mas, por exemplo, eu trago aqui o autocuidado em que nível? No nível social, no nível emocional, no nível espiritual, e atenção que espiritual nada tem a ver com a religião, e no nível físico. Então, 4 níveis, não é? 4 possibilidades. Um nível físico, emocional, social e espiritual. Então, esses 4 tipos de autocuidado que nós podemos ter, e como eu disse, talvez vocês classifiquem de uma outra forma ou chamem outros nomes, e está tudo certo. O importante é o que está por trás desse autocuidado. E relativamente ao autocuidado, se é egoísmo ou não é egoísmo. Na minha opinião, não tem nada a ver com egoísmo, tá? Nada tem a ver com egoísmo. Só que muitas pessoas associam o autocuidado ao egoísmo porque muitas pessoas, quando começam a ter autocuidado, começam a olhar mais para elas, primeiro para elas, do que para os outros. Não significa que não olhem para os outros. É diferente ter um autocuidado, olhar para ti primeiro, cuidar de ti primeiro, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, também olhar para as pessoas que estão à tua volta. Então, na realidade, o autocuidado não tem a ver só com o olhar para o teu próprio umbigo. Tem a ver com o cuidado que tu tens sobre ti mesmo, sobre ti mesma, que te permite ter uma boa saúde física, social, espiritual e emocional. E isso é aquilo que nós vamos desenvolver aqui agora durante esta cerca de meia horinha, tá bem? Então, nada tem a ver com egoísmo. Porquê? Porque nada tem a ver com só olhar para o teu umbigo. Tem a ver com o quê? Teres cuidado contigo primeiro, porque quando tu tens também esse cuidado contigo e tens esta saúde
ligado ao autocuidado social, emocional, espiritual e físico, tens melhores condições também para ter cuidado com as outras pessoas. Então o autocuidado, ou teres um autocuidado contigo mesmo, autocuidado já é contigo mesmo, não é? Já te permite também ter um cuidado com as outras pessoas de uma forma mais favorável e de uma forma mais plena e com melhores resultados até para a outra pessoa. Então, é importante também entender isto, porque muitas pessoas dizem, eu não vou cuidar de mim, que as pessoas vão dizer que eu sou egoísta, ou que eu agora já não olho para os outros. Nada tem a ver com isso, tá bom? Então, é preciso distinguir uma coisa da outra. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, primeiro conceito, autocuidado diferente de egoísmo. 4 tipos de autocuidado que eu trago aqui: social, físico, emocional e espiritual. Volto a dizer que espiritual nada tem a ver com religião, mas com conexão com algo mais. Muitas vezes esse algo mais pode ser um meio ambiente, pode ser uma conexão com o cosmos, com uma energia superior. Para quem é religioso, pode ser também uma conexão com Deus. Então, pode ser uma conexão vária, mas muito tem a ver com a conexão contigo mesmo, essa parte espiritual. Costuma-se dizer que os olhos são o espírito da alma, não é? Nos olhos vê-se muito esse nosso espírito, digamos assim. Então, todos nós somos um espírito, dentro de nós viaja, digamos assim, um espírito. Então, como é que também é essa conexão? Nós só temos esta embalagem que é um corpo, mas temos muito mais do que este corpo físico. Temos algo dentro de nós que é muito espiritual, muito ligado a uma conexão com algo mais do que nós. Então, são este tipo de 4, não é? Que eu trago estes 4 autocuidados. Depois, uma outra situação que eu trago aqui que é importante refletir é: porque é que as pessoas, quando estão num estado muito estressante, num estado em que têm muitas tarefas, muitas atividades, muitas obrigações ao mesmo tempo, o que é que faz com que elas larguem em primeiro lugar o autocuidado? Já pensaste nisso? Quando está tudo bem, a pessoa está tranquila, está de boa e faz os seus cuidados de autocuidado. Só quando ela está muito estressada é quando ela parece que tende a parar. E o próprio inconsciente faz isso, trava isso. Porquê? Porque lá atrás tu não foste programada a cuidar de ti primeiro. Então, eu já tenho falado aqui, os hábitos antigos eles nunca desaparecem. Eles estão sempre lá por algum motivo. Então, quando tu estás mais cansado, mais estressado, com mais atividades, o que acontece é que o teu inconsciente acaba por te travar e tu largas aquilo que deveria ser mais importante para ti, que é o autocuidado. E uma das formas de praticar o autocuidado, que eu vou falar daqui a pouquinho, tem muito a ver com isto. Quando tu estás nos piores momentos da tua vida, é quando tu tens que ter mais autocuidado. É quando tu tens que olhar mais para ti, cuidar mais de ti, escutar mais o teu corpo para teres melhores resultados na tua vida. Para quê? Para te estressares também, para teres mais autoconfiança, não é? Porque existem alguns benefícios associados ao autocuidado. Não sei se vocês sabem. Eu trago também aqui alguns desses benefícios. Eu falei agora aqui mesmo, por exemplo, dessa melhoria da autoestima, da autoconfiança, uma melhoria na felicidade até da própria pessoa. Porque ela, quando começa a cuidar mais de si, ela começa a olhar-se no espelho, ela começa a gostar do que vê, ela começa a sentir-se bem, ela começa-se a sentir mimada por ela mesma. Então, um dos benefícios muito grandes sobre o autocuidado é exatamente esse. É a melhoria na autoestima, na autoconfiança e na felicidade. Todas elas estão muito agarradas umas com as outras. Mas existem mais benefícios. Por exemplo, quando a pessoa cuida mais de si, ela fica mais tranquila, reduz a sua ansiedade. Então, por exemplo, pessoas que têm muita ansiedade, talvez elas precisem de começar a olhar mais para si. Começar a criar rotinas e estratégias que lhes permitam olhar para si mesmo para trazer outros resultados, para trazer mais paz, mais tranquilidade para a vida delas. Então, muitas vezes, esse benefício que está associado, não é, que é a redução da ansiedade, ele tem que trazer algumas estratégias agarradas. Só quando tu tens este autocuidado, quando tu vais utilizar essas estratégias, eu daqui a pouquinho já vou falar sobre essas estratégias, ou algumas destas estratégias que eu trago aqui, que existem com certeza muitas mais, e talvez tu pratiques também algumas mais do que aquelas que eu vou trazer aqui,
e desde que elas funcionem, está tudo bem, tá? Então, é importante quando tu tens esse autocuidado, porque tu começas a reduzir o teu nível de ansiedade, o teu nível de stress. E esse é um grande benefício também do autocuidado. Depois trago aqui um outro benefício que é a melhoria do autoconhecimento. Porque quando tu começas a trabalhar o teu autocuidado, começas a entender o que é bom para ti, o que é que realmente funciona para ti, como é que tu reages quando tu estás a fazer algo que é bom para ti, como é que tu reages quando estás a fazer algo que até pode parecer um autocuidado, mas que acaba por gerar ansiedade, stress, pressão, porque tu achas que tens que fazer aquilo como uma obrigação, porque senão não estás a cuidar de ti. Então, tudo aquilo que tu fazes e que de certa forma tu sentes que é uma obrigação para ti, isso sai completamente fora do autocuidado. Então, quando tu começas a entender o que é que funciona contigo, o que é que te deixa em paz, o que é que te deixa tranquilo, o que é que te deixa, não é, energizado, o que é que começas a ter também mais autoconhecimento. Então, ter autocuidado traz também esse benefício de te conheceres melhor, cada vez melhor. Começas a entender mais como é que tu reages quando tu fazes mais autocuidado, quando tu te esqueces de ter esse autocuidado. Por exemplo, quando entras em stress, começas a entender, opa, deixei de ter o autocuidado, entra ainda mais em nível de stress e começas outra vez a prática. E esse nível de autoconhecimento é quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Quando tu tens esse autocuidado, vais ter autoconhecimento, e quando tu tens esse autoconhecimento, melhoras o teu autocuidado. Então elas estão muito interligadas e muito conectadas uma com a outra. E depois tenho aqui um outro benefício que é, tens melhoria na produtividade e da tua energia diária. Quando tu te sentes bem contigo próprio, o teu nível de energia aumenta. Tu acordas, eu ia dizer de manhã, mas nem toda a gente acorda de manhã, as pessoas que acordam tarde, há pessoas que acordam de noite, dependendo dos horários, não é? Mas quando tu acordas, tu vens com um maior nível de energia. Porquê? Porque tu tiveste a tomar conta de ti. Então, um dos grandes benefícios do autocuidado também é exatamente esse. O teu nível de energia e que isso se reflete também no teu nível de produtividade. Muitas vezes, quando tu tens esse autocuidado, também tu começas a descobrir como funcionas melhor no teu trabalho, no teu relacionamento, na tua família, não é? Nos teus amigos, nos meios onde tu estás inserido. Então, tudo isso gera esses benefícios que eu trouxe aqui. Então, 4 benefícios, quais foram? Foi reduzir a ansiedade, um benefício. Outro é trazer mais produtividade e energia. Outro é melhorar a autoestima, autoconfiança e felicidade. E um outro é melhorar o autoconhecimento, que esse já vimos que é interligado. Melhoras o autoconhecimento, melhoras o autocuidado, melhoras o autocuidado, melhoras o autoconhecimento. Só como fazer, não é? O que é que eu posso fazer para ter mais cuidado comigo? O que é que eu posso fazer para ter este autocuidado? E eu gostava que vocês partilhassem aqui comigo o que é que vocês fazem. Que cuidados é que vocês têm com vocês mesmos que funcionam com vocês? E que vocês dizem assim, eu quando vou fazer isto fico, uau, fico super tranquila, fico super bem. O que é que vocês fazem aí desse lado? Vamos lá, quero as vossas partilhas, que é para acrescentar também às partilhas que eu vou trazer. Tudo bem? Escrevam aí nos comentários o que é que vocês fazem por vocês mesmos para alimentar este autocuidado. Então, quais são as estratégias que vocês usam? Partilhem aqui comigo, que é para isto ser mais interativo, até porque eu partilho, vocês partilham, eu depois leio o que vocês partilham, fica tudo gravado e ajudamos ainda mais pessoas a ter este autocuidado. Tudo bem? Então escrevam aí no chat, que é para eu saber o que é que vocês fazem por vocês mesmos para aumentar o vosso autocuidado. Quais são as estratégias que vocês usam? Então eu vou partilhar algumas das estratégias que eu uso e algumas outras que eu conheço que existem, embora nem todas eu pratique. Eu não pratico tudo o que existe de autocuidado, eu pratico aquilo que funciona comigo. Algumas das coisas que funcionam comigo talvez não funcionem contigo. Algumas das coisas que tu faças e tu possas vir aqui a partilhar e que eu espero que tu partilhes, talvez não funcionem comigo. E está tudo bem. Porquê? Nem tudo funciona da mesma maneira com as pessoas diferentes. Porquê? Porque nós somos todos diferentes, efetivamente. Então, algumas das estratégias que eu uso aqui. Por exemplo, uma estratégia que eu uso é fazer alongamentos todas as noites. Então,
Normalmente dedico ali entre 7 a 10 minutos antes de ir dormir para fazer alongamentos. Vários tipos de alongamentos. Porquê? Há alturas em que eu passo muito tempo sentada, há alturas em que eu tenho algumas posições que são menos apropriadas inclusivamente para a coluna. Então o que é que eu faço? Vou fazendo esses alongamentos que me vão ajudando também a destravar o meu corpo. Então os alongamentos, por exemplo, para mim é uma coisa que funciona muito bem. Aí acontece o quê? Por exemplo, quando eu estou em treinos, que são as tais atividades estressantes, digamos assim, onde tu tens mais responsabilidades, ou tens mais coisas para fazer, às vezes, eu quando vou deitar às 3 da manhã, sinceramente, não me apetece. Não me apetece. Só que eu tenho esse autoconhecimento. E eu sei que o quê? São 3 dias ali. São 3 dias que eu sei que não vou fazer. Se eu compenso nos outros, não compenso nos outros, mas faço nos outros. Porque eu entendo quanto isso é importante para a minha saúde. Para a minha saúde física e para a minha saúde mental. Porque se eu não estiver bem alinhada e alongada, isso vai se refletir também na minha saúde mental. Vai se refletir na minha qualidade de sono, vai se refletir em montes de sítios. Então, uma das coisas que eu faço e que funciona bem para mim são alongamentos. Então, eu tenho alguns tipos de exercícios que eu faço à noite que são precisamente para fazer esse tipo de alongamentos. Algumas pessoas, ao invés de fazerem alongamentos, ou também, para além dos alongamentos, fazem o quê? Fazem exercício físico. Então, para algumas pessoas, o exercício físico funciona muito bem como um autocuidado. Agora, fazer exercício físico significa que a pessoa vai e gosta daquilo que está a fazer. Porque se ela vai por obrigação, porque tem que ser por causa da saúde, porque toda a gente diz que é bom, porque aquilo gera um stress de caraças, aquilo não funciona como autocuidado. Ao invés de estares a melhorar a tua energia, a tua produtividade, o teu nível de autoestima, tudo isso, estás a fazer o quê? Exatamente o contrário. Então, muitas vezes, quando se fala de exercício físico, é importante entender que exercício físico funciona contigo. Pode ser o quê? Caminhada? Pode ser só alongamentos? Pode ser correr? Pode ser o quê? Ginásio? Pode ser aulas de grupo? Pode ser dança acompanhada? O que é que funciona em termos de exercício físico contigo? Tá? Então é importante esse autoconhecimento para saberes também o que é que realmente te faz bem. Porque se não for para fazer bem, não vale a pena. Não é autocuidado. É tudo menos autocuidado. Então, uma das estratégias que eu uso então é os alongamentos, que pode estar associado ao exercício físico que cada um vai fazer de acordo com aquilo que é melhor para si, de acordo com aquilo que funciona bem para si, de acordo com aquilo que lhe faz bem. Como eu disse, alongamento é bom para mim, pode não ser bom para ti. Por exemplo, correr pode ser bom para ti, para mim não é de certeza, que eu não gosto nada de correr, isso para mim gera stress se eu tiver que correr. Tá? Então é importante este autoconhecimento para entender que tipo é que funciona, qual é a estratégia mais interessante para ti. Depois temos aqui, por exemplo, massagens. Há pessoas que vão fazer massagens de relaxamento, há pessoas que vão fazer massagens terapêuticas. Houve uma temporada que eu fiz massagem terapêutica. Precisamente porquê? Porque eu tinha a minha coluna bem torcida. Aliás, depois dessas massagens terapêuticas é que exatamente eu comecei a fazer os meus alongamentos, porque entendi e aprendi alguns alongamentos que funcionavam bem para mim, para a minha coluna e para a minha distorção da coluna. Então, muitas vezes, esse autocuidado tem a ver também com isso. Eu lembro, por exemplo, há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu fiz massagem de relaxamento. Eu fiquei com um torcicolo. Eu digo assim, poça, isto não foi nada autocuidado. Se as massagens de relaxamento são para isto, nunca mais quero massagem de relaxamento para a minha vida. E durante muito tempo eu não quis mesmo massagens nenhumas. Era impossível alguém fazer uma massagem a mim. Impossível. Porque sempre me vinha à memória que no meu autocuidado, que eu achava que era maravilhoso fazer uma massagem de relaxamento, eu tinha tido um trauma aí. Eu andei, ao invés de ficar bem, eu fiquei empanada durante uma série de dias. Então é muito importante entender, há pessoas que adoram massagens de relaxamento e existem vários tipos de massagens hoje em dia, massagens de pedras, massagens quentes, massagens
sei lá, de canas, mas tudo, de óleos, de chocolate, de tudo. Hoje em dia há tudo, há muita coisa. Mas há também as massagens terapêuticas. E muitas vezes essas massagens terapêuticas são importantíssimas para o teu autocuidado. Eu lembro-me que há uns 2 anos eu comecei a sentir os meus dedos dormentes. Foi quando eu fui fazer essa massagem terapêutica. Porque eu sabia que tinha a ver com a coluna. Porque eu, desde nova, que tive... Existe a de agulhas, essa é para ti, Filipe. Massagem de agulhas. É uma massagem terapêutica essa, certo? Massagem de agulhas. Então, desde muito nova eu tive vários problemas de coluna. Lembro, por exemplo, quando eu fiz o meu treino de MAP, eu tinha uma escoliose, né? um tratamento da coluna, e quando eu fui fazer esta massagem terapêutica, que é baseada com osteopatia e com massagem ayurvédica, é outro tipo de massagem, tinha as duas em conjunto. Ela falou-me, não, você não tem nada disso. E eu assim, bem me parecia que essa coisa tinha desaparecido. Porquê? Porque muitas vezes também o desalinhamento da coluna tem a ver com o estado emocional, com algum tipo de flexibilidade ou inflexibilidade em algumas áreas. Então, quando eu fiz o meu treino, eu tive realmente essa sensação que aquilo tinha desaparecido e fui confirmar nessa massagem terapêutica. Independentemente disso, eu sentia que a minha coluna, pelo meu posicionamento, pela forma como eu trabalho quando estou sentada, que estava outra vez a perturbar a minha coluna. Então, quando eu comecei com esse formigueiro nos dedos, eu decidi que tinha que ir fazer alguma coisa e sabia que era ligado à coluna, então fui procurar alguém nessa área e andei durante 1 ano a fazer essa terapia. Desse ano que andei a fazer terapia, saem esses alongamentos que eu faço diariamente, exceto quando eu tenho os treinos, já disse, né? Eu não posso mentir, não é todos os dias. Quando eu tenho treinos, sinceramente, às 3 da manhã, não me apetece fazer, mas faço nos outros dias todos, então eu associei uma coisa à outra. Então, muitas vezes essas massagens também trazem algum ensinamento que te permite trazer algum outro tipo de autocuidado. Então, podes escolher algum tipo de massagem terapêutica ou algum tipo de massagem de relaxamento, coisas que funcionem para ti. Porque o objetivo dessas massagens é o quê? Relaxares ou, muitas vezes, curar determinadas situações. Quando estás a curar determinadas situações, estás a ter cuidado com a tua saúde física, com a tua saúde mental também. Porquê? Porque quando tu estás bem, corpo e mente formam um sistema único. Quando tu estás bem no corpo, isso também se reflete aqui na mente. Boa noite, Gil. Então vamos lá. Alongamentos ou exercício físico. Alongamentos é o que eu faço, exercício físico é o que tu podes fazer. Também podes fazer alongamentos. Mas escolhe que tipo de exercício físico funciona contigo e que te dá prazer fazer. Tudo bem? Depois, massagens de relaxamento ou terapêutica é outra estratégia. Como eu disse, eu fiz durante 1 ano, cerca de 1 ano, uma massagem de tratamento ao nível da osteopatia e ayurvédica, as duas coisas misturadas. Muito top, muito top. Depois temos o quê? Cuidados com o corpo. Por exemplo, eu lembro-me em talvez 2014, 2015, por aí assim, eu fui a primeira vez ao cabeleireiro pintar o cabelo. Eu achava que não ia fazer nunca isso. O meu cabelo podia ficar branco, podia ficar cinza, podia ficar de qualquer cor, tanto fazia, porque era a minha cor natural e eu achava que ia ficar assim. E um dia alguém me enfiou dentro de um cabeleireiro, por acaso foi o Alex Pacheco, porque eu ia ser HT dos jovens, e ele disse, nem penses que vais ser HT dos jovens e ir com o cabelo branco. E eu pensei, bom, ok, de certa forma tem razão, vou trabalhar com jovens e parecer cabelo velho, não é, está bem? Hoje em dia as pessoas têm cabelo branco muito cedo. Mas de certa forma fez-me sentido. E a verdade é que eu fui pintar o cabelo nessa altura e achei maravilhoso o resultado. Quando eu achei maravilhoso o resultado, o que é que acontece? Eu comecei a trazer esse autocuidado para a minha vida. Então, por exemplo, hoje em dia, como o meu cabelo felizmente cresce bem, sempre vêm os cabelos brancos, não é? As raízes vêm sempre brancas. Então, todos os meses eu já sei que tenho que dedicar uma tarde ou uma manhã no cabeleireiro. Está bem? Então, é isso que às vezes a gente tem que fazer. Dedicar esse cuidado do corpo, muitas vezes tem a ver com isso. Por exemplo, o cabeleireiro. Na mesma altura em que me enfiaram dentro do cabeleireiro, pediram para eu arranjar as unhas, mandaram-me arranjar as unhas. Isso eu detestei e nunca mais fiz, sinceramente.
as minhas unhas ficaram completamente estragadas. As minhas unhas são estranhas. São as minhas unhas, têm a sua personalidade, digamos assim. Então, por exemplo, há pessoas assim, se arranjasse as unhas ficavas muito melhor, isso é ter cuidado contigo próprio. Comigo não funciona. Comigo é estressante. Então as minhas unhas são assim, naturais. Naturais. Simplesmente deixei de roer as unhas aos 30 anos, quando engravidei com a minha filha. Está bem? O que é que diz aqui? O que é que disse aqui? O que é que disse aqui? Estão aqui a dizer que concordam com o Gil. Música, para mim, a música é um dos autocuidados que funciona muito bem comigo, sem dúvida. Música, dançar. Já posso passar para aí, não é? Prática de atividades relaxantes. Música, não é? Dançar, ler, ir ao cinema, sentar no sofá, ver um bom filme, caminhar. Então, tudo isso são atividades relaxantes. Fazem o quê? Deixam-nos tranquilos, deixam-nos em paz. Está bem? Então já entrou aqui, aproveitando aqui a tua deixa, Gil. Boa noite, boa noite, boa noite, Pedro, Filipe, Céu, toda esta malta que foi entrando aqui, tá? Eu deixei de roer as unhas quando fiz uma apnélia. Às pessoas, pronto, é um bocadinho mais tarde. Eu quando engravidei, não sei porque, achei que ia fazer mal roer as unhas para a bebê e deixei de roer. Não sei. Uma crença, mas também não me importo com essa crença que foi boa para mim. Então deixei de roer as unhas aos 30 anos. Também não tens muito mais do que isso, Nélia, certo? Portanto, foi mais ou menos igual. Então, é isso. Isso também é um autocuidado. O quê? Começar a poder olhar para as unhas. É porque eu roía as unhas, mas eu acho que já não roía as unhas, eu já roía os dedos. Então, comecei também a gostar muito mais de olhar para as minhas unhas. Tens 31, estás a ver, Nélia? Está certo. Foi aos 30 anos também. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Cuidados com o corpo. Deixar de roer unhas. Quem gosta de fazer unhas, porque não? Está tudo bem. Fazer unhas é um autocuidado com o corpo. Depois tens o quê? Por exemplo, há pessoas que fazem tratamentos de rosto. Eu não faço tratamentos de rosto, mas todos os dias eu ponho creme no meu rosto. Eu faço essa hidratação, essa limpeza, tudo isso. Então é um cuidado, é um autocuidado que eu tenho. É tipo um ritual que eu criei para mim própria, para ter esse meu autocuidado no meu rosto. Depois temos o quê? Por exemplo, há pessoas que têm rituais no corpo, passam óleos no corpo, passam cremes no corpo. Esse eu não tenho muita paciência, confesso. Só quando tenho a pele muito seca é que eu me lembro dessas coisas. Ainda não consegui criar essa rotina, ainda me cria muito stress essa parte. Então, é aquilo que eu estou a dizer. É preciso entender o que é que funciona contigo. Porque para ser autocuidado, tu tens que fazer e dar-te prazer fazer. Porque se não dá prazer fazer, nada tem a ver com autocuidado. E isso é muito importante nós trazermos para a nossa mente. Tá? Então, vê o que funciona contigo. Então, cuidados com o corpo. Rosto, cabelo, unhas, corpo e sei lá que mais. Barba, não é? Os homens têm as barbas, às vezes gostam de ir lá ao barbeiro e aparar a barba, ficar assim toda mais bonitinha. Às vezes, por exemplo, os homens quando ficam sem cabelo gostam de fazer os implantes. Tudo isso é autocuidado. Tem a ver com a autoimagem, com o cuidado sobre si próprio, com o seu corpo. Porque na realidade, esta nossa embalagem é que vai guardar o nosso espírito até o último dia que nós estivermos na Terra. Portanto, é bom termos algum cuidado. Depois temos o quê? Terapias, não é? Falámos já aqui, nós e as depilações. Claro, eu felizmente tenho muita sorte, tenho muito pouco pelo. Graças a Deus que eu nasci favorável com essa coisa dos pelos. Tenho poucos pelos e também tive uma altura que fiz depilação definitiva, que é o autocuidado, tá? Mas volta e meia tenho que tirar ainda aqueles pequenininhos que vão nascendo. Então, por exemplo, as mulheres fazem essa depilação. Há mulheres, por exemplo, que vão e fazem as pestanas. Há pessoas que fazem as sobrancelhas. Há homens e mulheres, atenção. O meu filho faz as sobrancelhas. Os meus filhos são muito mais dessas coisas do que eu, engraçado. Então fazem as sobrancelhas. Eu, por exemplo, como tenho tão pouco pelo, não ligo a nada disso. Eu sou assim, muito desprendida dessas coisas. Eu desde que me sinta bem, está tudo ótimo. Eu vou fazendo as minhas coisinhas e está maravilhoso. Mas há pessoas que fazem muita questão nisso. E se elas fazem questão nisso, acho ótimo, acho certo, e se a estratégia funciona é para continuar. É preciso entender o que é que funciona contigo, tá? Então, terapia, já falámos aqui um pouquinho sobre as massagens terapêuticas, mas existem vários tipos de terapia que te podem ajudar. Por exemplo, eu faço, não é? Eu sou renascedora e tenho muitas pessoas que me pedem para fazer terapia de renascimento, às vezes para tratar determinadas situações, como ansiedade, como procura de objetivos, como tratar traumas. Só que há algumas pessoas que simplesmente me pedem para eu fazer essa terapia só para equilibrar, só para relaxar.
Então muitas vezes eu faço essa terapia do renascimento através da respiração só para esse autocuidado, para esse alinhamento da própria pessoa, para ela se sentir em paz, para ela se sentir bem. Então essa é uma das terapias que pode ser feita, mas existem mais. Existe a yoga, existe o pilates. Pilates não sei se posso dizer que é exercício físico, se é terapia. Depende, não é, do objetivo. As caminhadas são boas para a cabeça, claro, claro. Às vezes é terapêutico também, que é para desanuviar, não é? Para libertar de pensamentos. Terapias, por exemplo, através da meditação. A caminhada muitas vezes é meditação. Então, alguns tipos de terapia funcionam. E outras coisas que funcionam também muito bem são os treinos de autoconhecimento, não é? Desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque quanto mais te conheces, melhor consegues ter cuidado contigo. Tudo aquilo que eu estou a falar aqui era impossível eu fazer antes de eu fazer o meu treino. Então, antes de 2014 era impossível eu fazer isto. Eu não queria saber. Quem gostasse de mim como eu era, quem não gostasse, tanto fazia. Mas eu também era indiferente eu gostar de mim ou não. Porque eu achava que estava bem, estava tudo bem comigo. Então, este autoconhecimento também me trouxe esse autocuidado, esse olhar mais para mim, cuidar mais de mim. Que eu tenho a certeza que quem fez o mapa tem isso presente. E outras pessoas que não fizeram, obviamente, têm isso presente de alguma outra forma. É importante ter presente. É o que andas a fazer ao fim de semana. Também podes fazer durante a semana, Nélia. Renascimento, relaxa e de que maneira? E tu só experimentaste um tipo de renascimento. Agora imagina quando quiseres fazer um a sério. A sério não, um diferente. Aquilo é sério. É sério, mas tem um objetivo específico. Mas existem, não é? Existe aquela terapia, faz-se com outros objetivos. Ali tem um objetivo específico. Cá fora, em ambiente terapêutico, tem outros objetivos. Está bem? Então, terapias ou treinos de desenvolvimento pessoal para trazer esse autoconhecimento, para saber o que é que funciona melhor contigo. Depois, dormir bem. Gente, dormir bem é importantíssimo. A pessoa que não dorme bem, que dorme pouco, dorme mal, normalmente fica desequilibrada. Se for só uma noite, mas quando começa a ser várias noites, quando começa a ser recorrente, quando as pessoas têm dificuldade em dormir, é importante entender o que está por trás. E às vezes se deve fazer terapia para isso. E também não é só isso, é respeitar os limites. É respeitar os limites. Por exemplo, a semana passada andei um bocadinho engripada. Eu tinha sono para caramba, eu não sei se acontece para com vocês. Aí o que é que eu tive de fazer? Nos momentos em que dava, eu fui dormir a sesta. Pronto, foi o meu autocuidado. Respeitei o meu limite. Porque eu sentia que estava a ter quebra de energia, estava a sentir que não ia ter produtividade e às vezes é melhor parar. Então, às vezes o próprio corpo pede que tu pares e descanses e durmas. É preciso entender esses limites do corpo e trazer esse autocuidado para a tua vida. Então, dormir bem é fundamental, tá? Vamos lá, dormir bem. Não é só dormir muito, é dormir bem. Nélia diz que com os meninos é mais difícil, mas vou conseguir fazer durante a semana. É uma questão de organização de tempo. E os meninos não querem fazer contigo? De repente, eles querem fazer contigo. É uma boa atividade para fazer em família. Só para ponderares. Às vezes os miúdos gostam dessas coisas. Às vezes eles não gostam. Precisas de entender. Não há receita de bolo. Lamento, não há receita de bolo. Às vezes funciona, outras vezes nem por isso. Tudo bem? Vamos lá. O que é que temos a seguir? Dormir bem, já está, não é? Dormir bem, descansar bem, entender os limites, dormir uma sesta. Não é à toa que os espanhóis dormem a sesta. Eles sabem que isso aumenta a produtividade e a energia. Talvez nós devêssemos adotar essa estratégia também na nossa vida. Eu alinhava bem. Prática de atividades relaxantes. Falámos ainda há bocado. Caminhar, dançar, ler, rir, ouvir música. Está bem? O nosso corpo dá sinais às vezes que a gente não dá muita importância. Temos que começar a entender os sinais do corpo. No mapa falamos muito, não é? Dos sinais de SOS, os sinais do corpo. A forma como o corpo nos avisa, muitas vezes, determinadas situações, e que quando nós não damos importância, ele vai mandando sinais mais apertados, digamos assim. Vai dando sinais mais urgentes. E se a pessoa efetivamente continuar sem dedicar atenção ao corpo, o que é que acontece? Ele põe-te doente, trava-te, põe-te cama, dá-te uma doença grave,
Então é muito importante ter cuidado e entender os sinais do corpo. Se é verdade, Ana, é o quê? Caminhar em família? Se experimenta. Se já experimentaste e já viste que não funciona, que atenção, às vezes não funciona lá atrás, mas os teus filhos são novinhos, eles vão crescendo, vão tendo novos desenvolvimentos e de repente, já passou algum tempo, eles agora até gostam. É preciso ir experimentando em fases diferentes. Nós é que já estamos muito naquela fase, mas eles não, eles têm fases diferentes. Está bem? Depois, ter uma boa vida social. O que é isso de boa vida social? Para algumas pessoas é estar com os amigos todos os dias, para algumas pessoas é sair de vez em quando, para algumas pessoas é ter muitos amigos, para algumas pessoas é ter poucos e bons amigos. É preciso também entender o que é isso, ter uma boa vida social. Por exemplo, eu sou muito pouco de vida social de noitadas, por exemplo, de sair para os copos. Não funciona comigo. Eu sou de ter poucos e bons amigos. As pessoas podem sempre contar comigo, só que aquilo que eu chamo de amigos, aqueles que a gente diz que tudo com essa pessoa, poucos e bons. Poucos e bons. Tenho muita família, tenho muitos amigos de coração, tenho muito tudo isso. Só que essa vida social eu não faço com todas as pessoas da mesma forma. Já experimentei, mas a menina só quer colo, só tem 2 anos. Faço caminhada com ela em carrinho. De vez em quando faz uma corrida de carrinho, para ver quem chega primeiro, se é o carrinho ou se é os pezinhos do menino. Não sei. Experiências. Se isso não for cansativo para ti, porque também se for cansativo não vale a pena, não é autocuidado. Sempre lembrando o que é bom para ti. O que é bom para ti. Tá? Depois, saber dizer não. Deus do céu. Quando tu tens tarefas de autocuidado para fazer e alguma pessoa te vem pedir alguma coisa, o que é que faz com que tu sempre digas, está bem, eu vou fazer, e deixas de ter autocuidado? Às vezes deixas de ir fazer uma caminhada só para satisfazer a vontade do outro. Às vezes deixas de ir ler um bom livro só para satisfazer a vontade do outro. Às vezes deixas de ir ao cinema só porque o outro não quer fazer isso. Às vezes deixas de ir dançar só porque o outro não quer fazer isso. Às vezes deixas de ir cantar ou ouvir música só porque alguém te pediu para ir fazer outra coisa. Gente, saibam dizer não. É muito importante. Se tu tens algo programado para ti mesmo, dá prioridade a ti mesmo. Saber dizer não, às vezes não é dizer não assim. Não! Às vezes é só dizer, neste momento eu não consigo. Podemos agendar noutra altura? Ou, se não é uma coisa que tu queres fazer, podes sempre dizer, eu acho que a pessoa mais indicada para te ajudar não sou eu. Talvez queiras procurar alguém que te possa ajudar melhor. Isso é saber dizer não. E as pessoas precisam de saber dizer não. Porque enquanto elas não souberem dizer não, elas estão a pôr a prioridade em cima de tudo o resto, menos delas mesmas. Gil, o maior desafio é saber dizer não. Eu sei. Mas quando dizes o não ao outro, estás a dizer sim a ti mesmo. Exatamente. Faço sempre lembrar disso. Porque muitas vezes quando dizes não ao outro, estás a dizer sim a ti. E quando dizes sim ao outro, muitas vezes estás a dizer não a ti mesmo. Talvez seja exatamente ter isso em mente, lembrar sempre isso. Um não para o outro é um sim para ti mesmo. Vice-versa é válido também. Então é importante saber dizer. Não é dizer não aos outros, mas sim dizer sim a si próprio. É saber dizer também não ao outro, céu. É saber dizer sim a ti mesma e muitas vezes saber dizer não ao outro, mas às vezes não é aquilo, como eu estava a dizer, não é dizer não vou fazer. É a forma como se diz ou o que está por trás daquilo que se diz. Porque muitas vezes é isso que faz a diferença. Porque essa é a forma de comunicação. Então se alguém me pede alguma coisa, se eu tinha outra coisa programada, que ainda por cima, para mim é mais importante, porque é minha, eu posso fazer noutra altura. Está bem, então se eu posso fazer noutra altura a minha, porque é que eu não posso fazer noutra altura a do outro? O que é que me pede de uma coisa e a outra? Entendem? Então esse saber não muitas vezes é isso. É um não agora, ou eu talvez não seja a pessoa mais indicada, ou eu não tenho competências para fazer isso, talvez procures outra pessoa. Não tem mal nenhum hoje eu não saber fazer tudo, está bem? Eu não sei fazer tudo. Nós lá, inclusivamente no treino, falámos o quê? Que a ignorância é das coisas mais democráticas do ser humano, porque nós somos mais ignorantes que sábios.
Então saber dizer não também é assumir muitas vezes que nós não temos o conhecimento suficiente para fazer determinada tarefa. É saber reconhecer que outras pessoas vão ser melhores do que nós a fazer aquilo e dizer à pessoa para procurar essas outras pessoas que são melhores do que nós. E isso não tem mal nenhum. E se tu te queres desafiar, diz assim, olha, eu neste momento não consigo fazer isso, até porque eu não tenho ainda competência suficiente, mas eu quero te ajudar. Só preciso de um tempinho para ir aprender sobre. E aí traz esse desafio para ti mesmo, para quê? Para trazeres novos conhecimentos, novas habilidades para ti. Então podes utilizar também esse não para o outro como uma forma de aprendizagem de alguma matéria, de algum assunto, de alguma habilidade, de algum comportamento, de alguma reação que tu possas vir aprender para ajudar o outro mais tarde. Lembrando sempre que se tu tens planos contigo mesmo, mantém os planos contigo mesmo. Uma estratégia que eu uso muito destes planos comigo mesmo é colocar na agenda o plano comigo mesmo. Está trancada a agenda. Está trancada. Já tenho uma atividade marcada. É como se eu tivesse uma reunião marcada com uma pessoa muito importante. E é. Só não é uma pessoa externa, é uma pessoa interna. Então, existem várias. Olha, Gil, aí o ego entrar nessa equação. A de não conseguir dizer não. Porque muitas vezes a pessoa acha que se disser não vai perder o amigo, ou que a pessoa vai dizer que estás a ser egoísta, que foi exatamente como eu entrei nesta live. Autocuidado é bem diferente de ser egoísta. Autocuidado significa cuidar de ti primeiro, não significa cuidar só de ti, não significa só olhares para o teu umbigo, mas significa olhares primeiro para o teu umbigo, que é para poderes olhar para os umbigos dos outros. Está bem? Então, aí é o quê? É trabalhar essa parte do ego. Porque eu não tenho que satisfazer a vida dos outros todos, eu não tenho que ser bom para os outros todos, eu não tenho que ser o melhor em tudo, não tenho que ser nada disso. Eu tenho que ser o melhor para mim mesma, ter o meu próprio autoconhecimento, o meu próprio autocuidado, cuidar de mim primeiro, para estar pronta para cuidar melhor do outro. Tudo isso, quando tu trazes isso para essa equação, fica mais fácil. Claro que o ego vai de vez em quando entrar. Claro que sim. Há muita coisa em jogo. Há muita coisa que vem para atrapalhar. Há muito fator externo. Há muito fator interno que vem atrapalhar. Talvez os mais são os internos. E está tudo certo naquele momento. É um ponto de evolução, um ponto de aprendizagem. Está bem? Então aqui, que é para terminarmos a nossa live, já vamos quase numa hora, só aqui resumir as estratégias que eu trouxe. Então, fazer alongamentos, que eu associei depois ao exercício físico, truque que eu utilizo muitas vezes, consulta médica inadiável, lá vou eu para o meu autocuidado. Pronto, está tudo bem. Funciona. Para mim funciona maravilhosamente bem. Se para ti funciona também, Gil, top. Faz isso mais vezes se for necessário. Porque é engraçado. Se nós tivéssemos... E vou até agarrar em ti, Gil. Tens uma filha, certo? Então, imagina. Tens uma série de coisas para fazer. Tens uma consulta inadiável com a tua filha porque ela tem uma situação em que ela precisa mesmo de ir àquela consulta e alguém quer se sobrepor no tempo daquela consulta. Tu vais desistir daquela consulta para dar atenção ao outro? Então porquê é que fazemos isso? Não é? Porque eu acho que a resposta vai ser não, vou manter a consulta. Porquê é que nós fazemos isso com as pessoas que nos são próximas, menos com a pessoa que é mais próxima de nós, que somos nós mesmos? Caramba, nós temos coisas que são inadiáveis. O nosso impossível. E porquê é que é possível fazer isso com as nossas coisas? É isso que nós temos que pensar. Caramba, se eu faço isso pelos outros... E nós na sexta-feira à noite eu falo muito nisso, não é? Que é quantas vezes passaste a noite acordada, em claro, para ajudar os outros. E quantas vezes fizeste isso pelos teus objetivos. Quem fez o treino sabe qual é o momento em que eu estou a falar. Vocês antes de saírem para a noite de sexta-feira. Quantas vezes passaste noites acordados a cuidar do outro e quantas vezes fizeste isso por ti mesmo, para os teus objetivos, para os teus sonhos, para as tuas coisas, para o teu autocuidado. Tá? A malta que não fez MAP tem bom remédio. Fala com a equipa, a gente explica tudo. Está bem? Muito bem, então vamos lá continuar aqui a resumir. Boa, Gil, grata pela partilha. Alongamentos, atividade física, massagens relaxantes ou terapêuticas, cuidados com o corpo. Corpo é tudo, não é? Corpo.
cabelo, olhos, unhas, sobrancelhas, rosto, tudo que tu vais pensar, tudo o que tem a ver com o cuidado do corpo, faz, corpo e mente, temos que pensar nisso. Depois, terapias e ou treinos de desenvolvimento pessoal, para teres um maior autoconhecimento e para te ajudar terapeuticamente a resolver determinadas situações. Depois temos o dormir bem, descansar bem. Dormir bem não é quantidade de horas, é o descansar bem. É o sentir que acordas e que efetivamente foi uma boa noite de sono. Tá? Uma boa noite de sono. Depois, prática de atividades relaxantes, falámos aqui várias. Música, dançar, caminhar, cantar, ler, ir ao cinema. Então existem várias atividades que te podem ajudar a essas práticas relaxantes. Depois ter uma boa vida social, lembrando o que é para ti uma boa vida social. Depois, por último, trouxe o saber dizer não, que já percebemos aqui, pelos comentários, que é talvez o desafio maior, é o saber dizer não. Então, quem já fez mapa só tem que lembrar, sexta-feira à noite, antes de ir sair para descansar, para dormir ou não, há quem não vá dormir, a Ana fala lá que quantas noites passaste a cuidar do outro e quantas fizeste isso contigo. E aí diz assim, opa, não, agora vou fazer comigo também. Está bem? A Cel diz assim, tantos anos a lutar, mas só com o mapa é que eu consegui trazer as ferramentas para me ajudar a fazer o que andei anos a adiar e a sofrer. Percebi que definitivamente não sou egoísta. Claro que não. Mas também mereço de vez em quando priorizar-me. De vez em quando não, mereces priorizar-te sempre. Lembrando que se ter o autocuidado é diferente de ser egoísta, o que significa que primeiro olhas para o teu umbigo, mas é diferente de deixar de olhar para o umbigo dos outros. Então, tu cuidas melhor de ti, porque quando tu estás melhor, tu consegues cuidar melhor dos outros. Tá? Então é importante ter este equilíbrio. Então, ter esse autocuidado, de facto, é bem diferente de ser egoísta. E como eu entrei na live exatamente a falar sobre isto, também vou fechar a live exatamente com isto. Pensem primeiro em vocês. Isso significa deixar de pensar no outro? Não. Significa apenas que tu começas a ser a tua própria prioridade, que começas a colocar na tua agenda as coisas para ti, que são importantes para ti. Lembra sempre que as estratégias não funcionam com todos da mesma forma. Então vais ter que entender que as estratégias que funcionam contigo são aquelas que te fazem sentir bem, que fazem sentido para ti. Então é muito importante. Eu falei daqui de algumas estratégias, alguns de vocês com certeza têm outras estratégias. Se elas funcionam com vocês, continuem a pôr em prática, é muito importante. Outra coisa que eu foquei aqui, que é muito importante, nos momentos mais desafiantes, em que surgem mais atividades, mais tarefas, mais demandas, não é? Na nossa vida, é quando a pessoa tende a deixar de ter autocuidado. E é exatamente nesse momento que ela tem que melhorar o seu autocuidado. Como ela fica no inconsciente, mais cansada, mais estressada, ela acha que vou tirar aquilo que era para mim, porque pelo menos esse eu posso tirar. Não, é exatamente esse que tu deves manter. Porque é exatamente esse que vai fazer com que tu saias do estado onde tu estás para entrar no estado onde tu queres estar. Tudo bem? Muito bem. Então, próxima segunda-feira temos live. Estava a pensar se ia ter treino no próximo fim de semana. Temos muita atividade, está bem? Mas não, no próximo fim de semana não temos treino. Então, na segunda-feira da próxima semana voltarei aqui com um novo tema nesta live, às 20h29. Conto com vocês. Partilhem com os vossos amigos. Esta live vai ficar gravada. Quero agradecer imenso as vossas partilhas, os vossos comentários, porque isso não só ajuda quem está aqui a ver connosco, mas também me ajuda a mim, porque eu aprendo sempre com vocês. Quero agradecer terem estado aqui comigo. Coraçõezinhos para vocês. Eu não sei fazer muito bem os corações, ficam sempre estranhos. É assim, não é? Yes! Coraçõezinhos para vocês. Muita gratidão por terem estado aqui, por terem tirado um pouquinho do vosso tempo para estar aqui comigo, a ajudar-me também a explorar este tema, que eu acho que é super importante. E próxima segunda-feira estamos juntos. Gil, grato por mais este momento de partilha, grata também pelas tuas partilhas. Está bem? Então, até para a semana. Uma semana extraordinária para vocês. Vamos aqui manter-nos alinhados, conectados e maravilhosos durante todos estes dias e na próxima semana voltamos a ver-nos aqui na nossa live. Até já!